Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo aí a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E sempre lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias. E aqueles que preferem informações impressas, nós também temos a nossa parte impressa, que é no Facebook, A Hora da Notícia. Vamos chamar então as nossas principais manchetes de hoje. Novas regras para trânsito de bicicletas elétricas. Programa aumenta a proteção de passageiros em aeroportos. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a edição de hoje falando da Minha Casa, Minha Vida. Porque tivemos aí o aumento do valor limite de imóveis para R$350 mil. A medida vale para todo o país e serão contempladas famílias de baixa renda das faixas 1, 2 e 3. Para as famílias das faixas 1 e 2, o limite do valor do imóvel ficará entre R$190 mil e R$264 mil, a depender de onde está localizada a unidade habitacional. Para as famílias da faixa 3, que ganham salários entre R$4.000 e R$401 a R$8.000, o limite passa de R$264 mil para R$354 mil. A taxa de juros cobrada para famílias com renda de até R$2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% ao ano nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Vamos falar agora do exame toxicológico, exigência que está sendo retomada para motoristas da categoria profissional. Inclusive, esta lei foi sancionada e ela acaba trazendo de volta esta obrigação do exame toxicológico para você que é motorista profissional. Vamos observar. Com a lei, a realização do exame toxicológico volta a ser obrigatória para os motoristas com carteiras de habilitação das categorias C, D e E. São os profissionais que dirigem ônibus e caminhões nas estradas, por exemplo. O exame havia sido suspenso durante a pandemia de Covid-19. Ele volta a ser obrigatório e deve ser feito a cada 2 anos e 6 meses, dependendo da categoria do motorista. Segundo o texto aprovado, a partir de 1º de julho, o governo federal vai apresentar um cronograma que indica quando cada motorista deve procurar um laboratório credenciado e fazer o exame. Os motoristas receberão alertas pelo aplicativo da carteira digital de habilitação. E o cidadão também vai poder ele mesmo consultar, se ele quiser, o prazo de validade do seu exame. Porque muita gente ainda fica confusa, né? Será que eu estou devendo o exame? Será que eu não estou? Então a gente vai propiciar isso na carteira digital de trânsito. O cidadão vai poder olhar e aí ele vai verificar
o prazo de validade do exame dele, se ele está devendo o exame ou não. Isso vai facilitar a vida também do cidadão. O presidente Lula vetou um trecho da lei que proibia o motorista profissional de dirigir qualquer veículo em caso de resultado positivo no exame. O governo considerou que essa punição era desproporcional. Para o Sindicato dos Condutores, a lei é importante para garantir mais segurança, mas é preciso que o motorista comum, que também está nas estradas, seja cuidadoso e não use drogas ou álcool. O exame eu acho que ele é positivo. Ele é positivo, uma coisa boa, até para a gente controlar, para evitar o uso de álcool, de drogas no transporte, para evitar acidentes. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina contra drogas. Inclusive, essa vacina é para o tratamento da dependência em cocaína e também em crack. E também vai acabar ajudando porque evita recaídas de pacientes que buscam se livrar das drogas. Inclusive, os pesquisadores, eles observaram que estão hoje com essa informação em mãos e buscam financiamento para desenvolver essa vacina. Vamos observar na reportagem da Rede Minas, que é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. A vacina para o tratamento da dependência em cocaína e crack é desenvolvida no Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Essa vacina foi sendo desenvolvida, a gente mostrou que ela era capaz de produzir anticorpos, que esses anticorpos bloqueavam a passagem da cocaína para o cérebro, que esses anticorpos conseguiam acelerar um pouco a eliminação da droga e que eles poderiam trazer uma diminuição da sensibilidade, isso a gente mostra em animais, pela droga. E aí, assim, na dependência, o que acontece é, a gente tem uma parte do cérebro que é lesado pela droga, que é o circuito de recompensa, e aí quando eu impeço a droga de atingir esse circuito, eu evito que ela reative esse circuito que leva à compulsão, ao uso desenfreado pela droga. De acordo com o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, o crack e a cocaína são consumidos por mais de 18 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que desse total, 25% vão se tornar dependentes da substância. A vacina servirá justamente para evitar recaídas em pacientes que buscam se livrar da dependência. Também pode contribuir no combate às consequências da exposição a essas drogas durante a gravidez. Mas o coordenador da pesquisa explica que para tudo isso se transformar em realidade, é preciso cumprir novas etapas e o principal obstáculo é a falta de investimentos. A gente tem falado em aproximadamente 30 milhões, estamos buscando em várias fontes, né? Uma das fontes é o Prêmio Euro, que é de inovação, que é um prêmio latino-americano, onde médicos de 17 países enviaram as propostas, e a gente está aí entre os 60 finalistas nesse momento, e a gente está esperando chegar entre os 12 finalistas que vão ganhar, talvez, R$500 milhão para conseguir alavancar esse processo nos anos que seguem. Conseguir fazer com que o nosso país se torne autônomo no desenvolvimento de soluções farmacológicas para os seus cidadãos. Vamos agora falar de economia, porque Alckmin acabou comentando a questão da taxa de juros pelo Banco Central. Isso aconteceu no último dia 23 de junho, onde ele, como presidente em exercício, sim, Geraldo Alckmin, falou sobre a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Vamos às informações. Esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem um outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora das novas regras para trânsito de bicicletas elétricas em nosso país. É mais uma informação bastante importante, porque o Conselho Nacional de Trânsito acabou publicando esta resolução disciplinando o trânsito de bicicletas elétricas. E também, de um outro lado, ciclomotores, que não haviam, então, essa regulamentação nas vias públicas do país. Rodrigo é sócio dessa loja especializada em ciclomotores. Nos últimos anos, ele disse que houve um aumento de gente interessada no uso desse tipo de transporte. Aumentou em média de 60% aí, né, com a gasolina dando essa impulsionada aí, o pessoal vem tentando sair do combustível, né, e vem tentando achar a parte do elétrico, tentando pegar o costume do elétrico. A intenção do usuário é fugir do trânsito pesado e gastar menos com manutenção e combustível. Segundo o Rodrigo, o ciclomotor mais procurado na loja é essa scooter elétrica, que custa cerca de R$16 mil. O aumento significativo da circulação desses veículos nas cidades brasileiras fez com que o Conselho Nacional de Trânsito aprovasse uma resolução facilitando o registro e o licenciamento de ciclomotores, como triciclos, bicicletas elétricas, patinetes e skates. Tudo para deixar em ordem e mais clara a classificação de veículos e equipamentos, principalmente quanto aos procedimentos para a circulação em vias públicas. A partir de 1º de julho, pequenas motos com até 50 cilindradas e que atinjam velocidade máxima de 50 km por hora passam a ser consideradas ciclomotores. O dono vai precisar emplacar o veículo e ter carteira de habilitação. O usuário de moto elétrica de 4 kW de potência também vai precisar de autorização para andar com o veículo. Ele terá até 2 anos para fazer isso, então não tem correria. Mas é muito importante também ele saber que desde já ele precisa de habilitação categoria A ou a autorização que a gente chama de ACC para pilotar o seu ciclomotor, além de usar o capacete. Todos os outros equipamentos como patinetes, skates elétricos e as próprias bicicletas elétricas, esses não precisam de registro, nem precisam de habilitação. A medida do CONTRAN cumpre a pauta do governo federal de descarbonização e sustentabilidade. São equipamentos de micromobilidade, são equipamentos que diminuem o congestionamento no trânsito, diminuem os sinistros no trânsito e, claro, estimulam o uso de uma energia sustentável. Saúde. Vamos falar agora de saúde, porque mais da metade dos brasileiros não praticam algum tipo de atividade física regularmente. Isso é uma orientação, uma coisa muito importante, porque inclusive pesquisadores do Serviço Social da Indústria, que é o SESI, estão apontando que mesmo sabendo desta necessidade e desse benefício à saúde, 52% dos brasileiros acabam não exercitando-se com frequência. E já entre aqueles que se exercitam, 22% fazem atividades. Isso diariamente. Vamos observar. Um dos principais meios de promoção da saúde, a prática regular de atividade física, ainda não faz parte da rotina da maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa do SESI, 52% de mais de 2 mil entrevistados raramente ou nunca fazem exercícios. Entre os que praticam atividade física, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% 2 vezes
vezes por semana. E a atividade física apresenta resultados. Segundo a pesquisa, 72% das pessoas que fazem exercícios com frequência não apresentaram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Por outro lado, 42% das pessoas que não se exercitam tiveram problemas de saúde, de acordo com o levantamento. Além do aumento da imunidade e bem-estar físico, este professor explica que o exercício é uma ferramenta para a saúde mental. A gente, às vezes, olha muito para um aspecto físico, né, da atividade física, do exercício físico, para um aspecto corporal e físico. Mas tem muita coisa por trás, né? A atividade física está relacionada a um aspecto biopsicossocial, né? Então, ela não trabalha e não influencia só no aspecto biológico, físico, mas também no aspecto social e no aspecto também psicológico. O Ayrton, que frequenta a academia 3 vezes por semana, recomenda a frequência nas atividades físicas. É muito bom para a saúde, com certeza seria outra pessoa se não fizesse atividade física. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa sem vontade, não tenho gripe, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Aconselho a todo mundo a fazer, entendeu? Se todo mundo fizer, tiver uma alimentação saudável, fazer a atividade física regularmente, quando envelhecer, envelhecerá bem. O diretor do SESI destaca que quase todos sabem que a atividade física traz benefícios, mas é preciso investir nos cuidados com a saúde. As mensagens principais dessa pesquisa também vão na direção da importância da promoção da saúde. Atividade física, boa alimentação, dormir bem, ter uma atenção com relação à saúde. Além disso, toda ação de atenção primária, que é todo o acompanhamento prévio, não esperar a pessoa adoecer para ir cuidar da saúde. Vamos falar agora das criptomoedas, porque entrou em vigor o marco legal das criptomoedas, inclusive numa medida que foi sancionada em dezembro de 2022 e passou a valer nesta semana que passou. O texto define as regras para negociação dos ativos virtuais e, inclusive, também inclui punição contra fraudes no Código Penal. Vamos observar. Os brasileiros têm procurado cada vez mais investimentos em moedas digitais. O número de pessoas que investem em criptomoedas chegou ao recorde de quase 2 milhões em abril. E a quantidade de empresas investidoras alcançou pela primeira vez mais de 65 mil, segundo o relatório da Receita Federal, com dados a partir de 2019. A criptomoeda é um dinheiro totalmente digital. Não é emitido por nenhum governo, como o real e o dólar. Esse ativo virtual é usado para pagamentos e investimentos. E o preço das moedas digitais varia de acordo com a antiga regra da economia, oferta e demanda. Quando há mais procura pelo ativo, os preços sobem. Quando ele chama menos atenção, os preços caem. Segundo dados da Receita Federal, o volume desses investimentos somou quase 20 bilhões em abril, o maior valor desde maio de 2021, um aumento de 60% na comparação com abril de 2022. Agora, esses investimentos ganham mais segurança. A partir desta semana, entra em vigor o marco regulatório das criptomoedas e o Banco Central passa a ser o órgão que vai autorizar e fiscalizar o funcionamento das empresas do setor. A nova legislação também define como estelionato o uso de ativos virtuais para obter vantagem ilícita. Segundo este especialista, a medida ajudará a evitar fraudes. Isso beneficia tanto o empresário, o empreendedor que está construindo um produto, né, com ativos digitais e também o consumidor final, né, porque agora a gente tem um modelo a ser seguido, né, um modelo regulado, onde traz a segurança jurídica para todas as partes. Né. Para a gente é super positivo e a gente acredita que isso tende a melhorar bastante o mercado como um todo. Mas o Banco Central ainda precisa divulgar como será implementada a regulação na prática. Quando tudo estiver pronto, o mercado em que atuam as empresas terá regras claras e os investidores terão fonte segura de informação. Os próximos passos, né, que nós aguardamos aqui, que o setor aguarda, é justamente o avanço dessa regulação, o avanço desse debate regulatório, a fim de fazer esse arcabouço infralegal que vai trazer aí claridade sobre quais são os temas e como é que eles serão tratados por cada um dos órgãos. Isso traz um norte em termos de regulação que vai ser criada e, portanto, trazendo maior segurança jurídica e maior previsibilidade para o mercado também.
Em nota, o Banco Central informou que pretende construir uma regulamentação que assegure solidez e integridade às empresas do setor compatíveis com o modelo de negócio e o desenvolvimento de inovações. O Banco Central acrescentou que pretende fazer uma consulta pública antes de divulgar a regra definitiva. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala dos filhos que podem atuar como testemunha no processo de divórcio dos pais. Uma decisão, então, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça decide que filho pode atuar como testemunha no processo de divórcio dos pais. Por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que filhos comuns não estão impedidos de atuar como testemunhas no processo de divórcio dos pais. Segundo o colegiado, a hipótese de impedimento é aplicável à testemunha que possui vínculo com uma das partes, e não quando o parentesco é idêntico a ambas as partes, como é o caso de filho comum dos litigantes. A advogada Cíntia Burilha explica como a legislação normatiza quem pode ser testemunha em processos. O artigo especificamente que trata das pessoas que podem ser ouvidas enquanto testemunha é o artigo 447 do nosso Código de Processo Civil. Lá dentro do inciso 1º, do parágrafo 2º do artigo 447 do CPC, está escrito o seguinte: são impedidos o cônjuge, o companheiro, os ascendentes e os descendentes em qualquer grau ou colateral até o terceiro grau de alguma das partes. Ou seja, a ideia da legislação é no sentido de tu afastar realmente qualquer interesse e uma forma aí de acabar contaminando o teu depoimento. No caso que foi julgado pelo STJ, uma mulher promoveu ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens em desfavor do marido. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para decretar o divórcio dos cônjuges, declarando cessados os deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens. O ex-marido interpôs a apelação, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou o provimento. No recurso ao STJ, a defesa do homem alegou violação do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença e o acórdão teriam se embasado em prova nula, porque haveria expressa disposição legal que impediria o filho de atuar como testemunha no caso. O ministro relator, Marco Aurélio Belize, destacou que as hipóteses de impedimento e suspeição da testemunha partem do pressuposto de que ela tenderia a dar declarações favoráveis a uma das partes ou ao resultado que lhe seria benéfico, e assim não se verifica a parcialidade presumida quando a testemunha possui vínculo de parentesco idêntico com as partes. O ministro ressaltou ainda que o Código de Processo Civil prevê que, sendo necessário, o magistrado pode admitir o depoimento das testemunhas menores de idade impedidas ou suspeitas, hipótese em que os depoimentos serão consentidos independentemente de compromisso e lhes será atribuído o valor que mereçam. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silvason. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos também falar de agricultura, pecuária e outros assuntos. A Biofábrica está distribuindo joaninhas para o controle de pragas. Exatamente. Está acontecendo em Belo Horizonte um projeto que cultiva e distribui joaninhas que acabam ajudando a aumentar o controle biológico de pragas. Vamos observar nesta reportagem, inclusive da Rede Minas, que é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. Dá gosto de ver a horta comunitária da Vila Pinho, que fica na região do Barreiro, em BH. As verduras viçosas são resultado do cuidado do Dionísio, que fica todo orgulhoso ao mostrar a plantação. E por aqui ele ainda recebe uma ajuda especial. A Joaninha é, vamos dizer assim, um ajudante meu aqui na horta, porque evita de eu estar fazendo caldas, tomando tempo para fazer caldas, batendo os pulgões, elas fazem esse trabalho para mim.
e a custo zero. As joaninhas que o Dionísio recebe vêm desta biofábrica criada pela Prefeitura da capital. Os insetos são distribuídos de forma gratuita para os moradores que queiram cuidar melhor da horta, do pomar ao jardim. A iniciativa contribui para a preservação do meio ambiente, já que a joaninha faz um controle natural de pragas e reduz a necessidade de aplicação de químicos. Ela vai se alimentar de outros organismos para sobreviver e, ao fazer essa alimentação, ela limpa as plantas, ela vai atacar o que a gente chama de pragas, né? Piolho de couve, pulgão, cochonilhas, insetos que às vezes poderiam acabar com toda uma produção de uma horta. As joaninhas vão fazer esse controle. O projeto foi inspirado em um modelo francês. Em BH, as joaninhas começaram a ser soltas em áreas da cidade para ajudar a recuperar os ficus centenários atacados por pragas, como a mosca branca. Fez tanto sucesso que o projeto foi ampliado e os insetos passaram a ser distribuídos também para a população. A biofábrica funciona como um laboratório onde os insetos são criados com dieta e temperatura controladas. Depois de acasalar, os ovos e larvas recebem cuidados para completar o ciclo até atingir a fase adulta. No kit distribuído gratuitamente, as joaninhas estão na fase de larva, para que elas se desenvolvam no ambiente afetado e também porque nesse estágio o inseto costuma ser mais eficaz no combate às pragas. Agora a gente tem vários relatos das pessoas: olha, eu estou vendo mais esses insetos. Olha, não consegui limpar minha planta aqui, ela não tem mais nenhum ataque. Isso mostra a eficiência do projeto. Vamos falar dos passageiros de aviões e aeroportos. O programa está aumentando a proteção dos passageiros em aeroportos, oferecendo assim mais segurança no setor aéreo. Acabou de ser lançado um novo programa para aumentar a proteção de passageiros e bagagens nos principais aeroportos do Brasil. Garantir a segurança dos passageiros desde o check-in até o desembarque. Esse é o objetivo do programa Aeroportos Mais Seguros, lançado pelo governo federal. A iniciativa prevê a instalação de mais câmeras e iluminação nos check-ins e nas áreas de bagagens, biometria para identificação de passageiros e funcionários, monitoramento e inspeção de bagagens nas esteiras e novos equipamentos de raio-x, scanners corporais e detectores de líquidos e explosivos. O início do programa será no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que tem a maior movimentação de passageiros domésticos e internacionais do Brasil. Depois será levado para os outros aeroportos que têm voos para o exterior. Em Guarulhos serão investidos R$40 milhões na compra de 6 novos aparelhos de raio-x, 8 detectores de explosivos, 3 scanners corporais e mais câmeras de monitoramento. O objetivo final é que todos os aeroportos tenham essa mesma modelagem, porque se acontece do ponto de vista da bagagem internacional, pode eventualmente acontecer internamente também, né? Nós temos um país muito grande, as fronteiras são grandes, então, mas nós vamos começar com os aeroportos que têm voo internacional. Nos últimos 12 meses, o Brasil vendeu cerca de 100 milhões de passagens aéreas. E segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o país tem capacidade para triplicar esse número. Por isso, a necessidade de investir em mais segurança. O programa vai contar com o suporte de agentes da Receita Federal e Polícia Federal. Nós vamos, muito em breve, fortalecer essa parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos, com o anúncio do trabalho conjunto no setor portuário. Vamos falar agora do Trem do Forró, que está se tornando um patrimônio imaterial do Recife e é uma atração tradicional nas festas juninas de Pernambuco. Inclusive foi criado em 1991 e a viagem recebe em média 700 pessoas dançando por dia. A matéria, inclusive, é da TV Pernambuco, que também faz parte da Rede Nacional de Comunicação. Todo mundo sabe que forró é animação, é movimento. Mas há 33 anos, o surgimento de uma atração tornou a festa ainda mais agitada. A ideia foi fazer um arraiá sobre os trilhos, surgindo assim o Trem do Forró, festa que já embalou 200 mil pessoas em suas 3 décadas de existência. Nós temos aí um trem com forró pé de serra, tocando nos vagões, e não deixa de ser um evento muito diferente. É o único no Brasil.
E no mundo, eu acredito. Quando foi lançado em 1991, o trajeto seguia até Caruaru. Mas com o encerramento desta linha, o trem segue destino até o Cabo de Santo Agostinho, com em média 700 pessoas dançando ao som do forró pé de serra por dia. Coloquei um trio de forró em cada vagão, certo? Fazíamos apenas... O primeiro foi com 4 vagões, então assim fomos para Caruaru. Então foi um sucesso estrondoso. A grande novidade deste ano é que o trem do forró foi transformado em patrimônio imaterial cultural do Recife, através de um projeto de lei do vereador Rinaldo Júnior, aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores do Recife. Fiquei extremamente feliz, já chorei muito, já me emocionei demais. São 33 anos, é um filho seu. Lá vem o trem do forró, não tem folia melhor. Lá vem o trem do forró, não tem folia melhor. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Vamos agora falar então de mais um assunto que é a Roma Antiga e a Itália Moderna, que acabam influenciando nos regimes políticos em todo o mundo. Esse país, inclusive, que ajudou no ressurgimento, por exemplo, do populismo de extrema-direita. A maioria dessas influências do que seria uma representação popular são ainda mais antigas. Vamos observar. Se fala tanto em Grécia como berço da democracia, mas foram senadores romanos que de fato espalharam mais pelo mundo uma ideia de representação popular. A palavra candidato é dessa época, quando eles faziam campanha vestidos de branco. Esse é o Panteão, uma construção da Roma Antiga. São quase 2000 anos. E é por isso sempre muito visitado, turismo para tudo quanto é lado, uma algazarra. Mas quando a gente pensa na nossa relação do Brasil com a Itália, tão importante e tão antiga, claro que não tanto, um fato é muito curioso. Até a Segunda Guerra Mundial, a cidade do mundo que tinha mais italiano, sabe qual era? Era São Paulo. A segunda era Nova York. A terceira era Nápoles. Aí sim, uma cidade aqui na Itália. Mas o ditador italiano Benito Mussolini queria esconder esse fato, porque ele provava que a Itália era tão pobre que os italianos tinham que sair daqui. Hoje a pobreza na Itália se reflete num desencanto com a política. A maioria não se dá o trabalho de ir votar. Os pilares da democracia, que dependem tanto da participação popular, não são mais sólidos. E, em grande parte, isso começou a acontecer em 1994, quando um homem chamado Silvio Berlusconi explodiu na política italiana. Faz tempo isso, tempos tão antigos quanto aqueles em que a camisa da seleção brasileira significava talento e títulos. A herdeira dessa extrema-direita, Giorgia Meloni, só precisou de 12 milhões de votos para se eleger como primeira-ministra, bem menos que os cerca de 20 milhões de votos necessários no passado. Apesar das posições políticas opostas, o encontro das maiores autoridades do Brasil e da Itália tem um lado pragmático, ancorado numa grande história comum e interesses econômicos que transcendem os líderes da vez. A política deve muito à Roma Antiga, mas também à Itália moderna, particularmente a Silvio Berlusconi, que desenvolveu a receita de fazer política dizendo ser antipolítica. Usava e abusava da televisão, tinha vários canais, era política como um show. E usava também o esporte, o futebol, era dono do Milan e usou um grito de arquibancada, o Força Itália, para dar o nome ao seu partido. Mas tudo girava em torno dele, não era nada democrático. Donald Trump e também Bolsonaro usaram um modelo que Berlusconi desenvolveu. E esse foi o Tele Brasil desta edição, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.